português contata jogador do São Paulo que está prestes a deixar o tricolor. Vamos falar sobre isso? Hoje tem Choque Rei, hoje tem São Paulo em campo, tem informações sobre novidades no time, sobre ele fazendo mudança na escalação, tem informação sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem São Paulo em campo aí contra o Palmeiras para descobrir quem enfrenta o Corinthians aí na grande final. O Corinthians venceu, rapaz, o Santos aí por 2-1 ontem lá em Itaquera. Tivemos ontem uma expulsão aí, né, daquele carniceiro, daquele Zé Ivaldo, né, ruim pra caramba, só bate, folgado pra caramba, né, cara, quase quebrou o Yuri Alberto ontem, né, cara, entrada completamente irresponsável ali, sem sentido de entrar daquele jeito, acabou sendo expulso, muito bem expulso. Só que é aquele negócio que a gente comenta aqui sempre, né, cara? Contra o Mirassol, o Carrídio deu entrada perigosíssima também no jogo do Mirassol. Era para expulsão clara e nem foram pro VAR consultar. O VAR nem chamou o árbitro de campo para ir lá revisar, né, e ver se era para vermelho ou não. Aí ontem, né, cara, quando era o contrário, os caras vão lá e expulsam o jogador do Corinthians e foi do Santos e foi bem expulso. A questão é que contra o Mirassol era para ter expulsado também. É aquela famosa questão que a gente comenta. A arbitragem caseira, ainda mais em clássico, né? Aí, irmão, assim, a arbitragem no Brasil, além de ser ruim, tem muitos também que caem na pressão do time da casa. Pô, estádio lotado, torcida única, né, cara? No caso do Corinthians, mandantes, cara, irmão, na dúvida ali, vão sempre marcar pro time do Corinthians, né? E nem tô falando de ontem, tá? Porque quando foi bem expulso, tô falando do jogo contra o Mirassol, porque no jogo expulso, no outro não expulso. É isso que a gente fica puto, né? E outra. Hoje vai ser a arbitragem caseira de novo, não tenho dúvida alguma, já espero, tá? Já tô avisando aqui porque a gente já, vê um monte de clássico, tá acostumado já, a arbitragem de hoje vai ser caseira. Às vezes a galera entende caseira como se fosse, agora tá falando que a gente vai ser prejudicado hoje? Cara, quando a gente fala arbitragem caseira, é no sentido de que, na dúvida, os caras vão sempre marcar pro time da casa, isso que é o árbitro caseiro. Na dúvida, estamos aqui na dúvida, a favor do time da casa da decisão. É sempre assim, né? No caso de hoje, no jogo do Allianz Parque, mando do Palmeiras, torcida única do Palmeiras, o Abel apita no jogo o tempo inteiro. Então, na dúvida, é sempre o time da casa. No Corinthians, lá em Itaquera, assim, e hoje vai ser do mesmo jeito, tá? Vai ser do mesmo jeito aí, então, a gente já sabe o que vai acontecer, né, cara? Essa é uma questão aí também muito importante quando tem jogo único em clássico, torcida única, só tem uma torcida cantando lá, enchendo o saco do juiz. Então, muitas vezes o árbitro aí, irmão, vai pro time da casa. Complicado, né? Aí, rapaz, aqui que acontece? Ontem, tá, o São Paulo fez aí no domingão o seu último treino, né, encerrando a preparação pro clássico de hoje. E olha aí, o técnico Luiz Ubeldía encerrou a preparação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista, com um coletivo com a equipe que deve iniciar a partida contra o Palmeiras. O elenco fez sua última atividade neste domingo no CT da Barra Funda. Antes do coletivo, os atletas participaram de um trabalho de fundamentos técnicos, tá? A tendência é que o Zubeldia mantenha um esquema com 3 zagueiros que utilizou nas últimas partidas, nas vitórias contra São Bernardo e Novo Horizontino, e que também empatou com o próprio Palmeiras na fase de grupos. Esse aqui também já estamos comentando já há muito tempo, né? Vai ser os 3 zagueiros, não faz nenhum sentido ele desmontar o esquema de 3 zagueiros para tentar fazer outra coisa, não faz o menor sentido. Nosso problema é quando estava sem a bola, aí que a gente dava muito espaço, o adversário criava muitas oportunidades contra o São Paulo, e com 3 zagueiros melhorou, né? Contra o próprio Palmeiras lá no Allianz Parque, a gente não fez um grande jogo, mas defensivamente não sofremos, né? Nenhum dos jogos aí com 3 zagueiros a gente sofreu, então é o ideal. No ideal, as novidades aí mesmo vão ser Juan e Luiz Gustavo, que devem ficar no banco de reservas de hoje. Os dois já estão recuperados e os dois já vêm treinando durante a semana, então devem ficar aí no banco de reservas e ser opções para o técnico Luiz Zubeldia, tá bom? A gente comentou com vocês aqui já, tá? Que o Zubeldia até agora não venceu o Palmeiras, né? Pelo São Paulo aí, foram 3 clássicos, não ganhou nenhum. Porém, o Zubeldia já enfrentou o Palmeiras quando ele era técnico do Cerro Porteño lá em 2018, tá? E o Cerro perdeu, né? O Cerro do Zubeldia perdeu por 2-0 para o Palmeiras. Então, o Zubeldia tem aí 4 jogos contra o Palmeiras, né? 3 pelo São Paulo e 1 pelo Cerro. São 2 derrotas e 2 empates, né? Então, o Zubeldia até agora, irmão,
só empatou e perdeu pro Palmeiras em 4 jogos. Então, Zubedi, vamos ganhar um jogo hoje, porque, irmão, vai virar freguês dos caras? Não dá, né, pô? Tem que ganhar um joguinho aí. E hoje temos uma ótima oportunidade para conseguir aí uma grande vitória. Jogo difícil, fora de casa, mas temos totais condições aí de buscar uma vitória, tá bom? Bom, vamos avançando aí. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Hoje vai abrir aí uma janela. Uma mini janela, podemos dizer assim, né? Mini que eu falo porque ela é restrita, né? Ela é uma janela limitada. Olha só. A primeira janela de transferência do futebol brasileiro em 2025 foi aberta no dia 3 de janeiro e terminou na última sexta-feira. Mais uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF vai permitir contratações além deste prazo. Hoje está no dia 10 de março, até o dia 11 de abril, podem ter negociações aí envolvendo atletas que participam dos estaduais, tá? Então, a partir de hoje está aberta uma janela, tá? Que pode ter transações de jogadores que estão inscritos nos estaduais, tá? A medida visa beneficiar atletas que ficam livres no mercado após disputarem competições estaduais, tá? Então, o seguinte, os critérios o jogador está inscrito em qualquer estadual, pode ser negociado. O jogador estava livre, ou melhor, ele tinha contrato com o clube e ele rescindiu até a última sexta-feira, ele pode fechar com outro time, tá? São os critérios aí, né, para ter aí, contratação, né, e venda aí de jogadores, tá bom? Aí eu tô lendo aqui a matéria do blog do São Paulo, o blog até traz um exemplo aqui, por exemplo, o volante Zé Gabriel rescindiu com o Vasco recentemente e o lateral Zeca, que deixou o Mirassol no último dia da janela. Eles, por exemplo, podem ser negociados e fechar aí com qualquer outro clube. É exatamente por isso que o São Paulo inscreveu o Luan e o Lisieiro no Paulistão na semana passada. Tem gente, pô, o Luan foi inscrito, o Lisieiro vão jogar, que não sei o que. Não vão jogar, eles estão separados. São Paulo só escreveu eles justamente para eles poderem estar legíveis para ser negociado nessa janela aí, nessa mini janela, né, que envolve jogadores estaduais. Eles não estavam inscritos até a semana passada, e se eles não fossem inscritos, eles não poderiam ser negociados. E o São Paulo quer se livrar deles por motivos óbvios, né? Então, foi exatamente por isso aí, né, que eles foram inscritos. Vamos ver aí, né, se o São Paulo vai conseguir vender eles, negociar, emprestar, porque contratação, imagino que o São Paulo não vai fazer, porque o único jogador que o São Paulo estava interessado, estava conversando, queria trazer, era o Thiago Mendes. Só que o Thiago Mendes está no Catar, né, no Al Rayyan. Então é uma transação internacional, né? Ele não pode ser negociado agora, é só de jogadores que estão no campeonato estadual, tá? Então, por exemplo, o Thiago Mendes, que é o que o São Paulo queria, não pode vir agora, né? Já está fechada aí para transação que é de fora, então não imagino o São Paulo buscando ninguém. A questão mesmo dessa mini janela aí é as saídas mesmo do Luan e do Lisieiro. Vamos ver se agora eles saem aí. O blog do São Paulo trouxe informação que a gente comentou que esses dias que o Luan recebeu 2 propostas aí, né, de times aí de médio porte, né, do futebol brasileiro, e vamos ver se vai dar negócio ou não, porque o São Paulo tem o objetivo de diminuir a sua folha. E nada melhor do que você diminuir sua folha com jogadores que você nem usa, como é o caso do Lisieiro e do Luan, que treinam separado do elenco. Os caras nem pro banco vão, então tem que negociar eles aí. Vamos ver se vai aí, se o negócio sai agora ou não, tá bom? Aí, rapaz, o que acontece? Hoje temos mais um clássico pela frente e o São Paulo vem mal aí nos últimos 10 clássicos, tá? Olha só, nos últimos 10 clássicos que disputou, o São Paulo venceu apenas 2. Tá? Além das 2 vitórias, teve 5 empates e 3 derrotas. O aproveitamento do São Paulo nesse período é de 36%, muito baixo, né? Muito baixo. Aí, o único rival que não superou o São Paulo nesse período foi o Corinthians, né? Que em 3 confrontos perdeu 2 e empatou 1, tá? Os últimos 10 clássicos, né? Começa, né, aqui pelo Palmeiras na Supercopa do Brasil ano passado. São Paulo venceu nos pênaltis, foi campeão, mas foi 0x0 o jogo, né? Então foi empate. O segundo aqui foi uma derrota para o Santos no Paulistão de 2024, tá? No Paulistão de 2024 ainda a gente empatou com o Palmeiras, né? Em 1x1, que foi aquele jogo que teve aquela polêmica do Abel, do Belmonte e tudo mais, aquela arbitragem bizarra. Contra o próprio Palmeiras no ano passado pelo Brasileirão foi 0x0, tá? Contra o Corinthians no Brasileirão do ano passado foi 2x2 empate lá em Itaquera.
A gente perde pro Palmeiras no retorno do Brasileiro do ano passado, né? Que o Zubodi entrou com o time reserva, perdemos o gol no último lance do jogo, né, cara? Derrota complicada, aquela no último lance do jogo que a gente perdeu. A gente ganha do Corinthians no Brasileiro do ano passado, lá em Brasília, 3-1 após a eliminação com o Botafogo. Aí em 25 agora a gente ganha também do Corinthians por 3-1, né? O jogo que o Oscar fez gol, o Lucas destruiu e tudo mais. A gente perde pro Santos por 3-1 na Vila. E o último a gente empatou com o Palmeiras, né? Aquele time misto lá no Allianz Parque. Então, dos últimos 10 clássicos, aí tá 5 empates, 3 derrotas e apenas 2 vitórias. Então, São Paulo, nos últimos 10 jogos aí, nos últimos 10 clássicos, tá mal, né? Tá mal aí, tá devendo e precisa melhorar esse desempenho, esses resultados. Aí o São Paulo tem que melhorar. E hoje temos uma ótima oportunidade aí, né? Pra melhorar a estatística, né? Pô, tem mais empate e mais derrota do que vitória, cara. Não dá, né? A gente sempre comenta aqui que nessa gestão do Casares, o São Paulo melhorou muito os números no clássico. Pô, na gestão Leco, o São Paulo não ganhava clássico. Pô. Era patinho feio todo mundo. Pô, clássico era porrada. Porrada aqui, porrada lá, porrada lá, era só peia. E nessa gestão, isso mudou um pouco. A gente tem bons números nessa gestão, mas nos últimos 10 jogos, nesse recorte recente, São Paulo tá devendo e tem aí, né, que melhorar. A gente até comentou esse dia, né, que o São Paulo nos últimos 6 clássicos contra o Palmeiras fez 2 gols e tomou 8. Então o São Paulo precisa melhorar aí, né, nos próprios confrontos aí contra o Palmeiras, né, que a gente fala que a gente dá trabalho pra eles, né, que eles são fregueses mata-mata, mas o São Paulo precisa melhorar aí, principalmente contra o Palmeiras, né, porque contra o Corinthians, por exemplo, de 23 que eles não ganham aí da gente, tá? Vamos falar sobre o jogo de hoje, porque temos informação, meu parceiro, informação aí sobre o jogo de hoje. Vamos lá, ó. Segundo o André Plihal, tá? André Plihal é apresentador, né, jornalista aí, né, da ESPN, ele participou, apresentou o programa ESPN FC, e segundo o André Plihal, o Igor Vinícius tem grandes chances de começar como titular o clássico desta segunda-feira contra o Palmeiras. Ele tem um histórico de boas atuações no Allianz Parque, tá? Então, segundo o André Plihal, o Igor Vinícius tem boas possibilidades, grandes chances de começar o jogo aí de hoje, né? A gente vem comentando durante a semana aí nos treinos do São Paulo que não deve ter muita mudança no time, deve ser aquele 3 zagueiros, né? Uma mudança ali ou outra, e essa uma mudança ou outra pode ser aí o Igor Vinícius. Assim, ele já fez realmente bons jogos lá no Allianz Parque, né? Isso é verdade, ele tem algumas boas atuações lá, só que, cara, é um jogador que a gente não dá pra gente confiar, né? Primeiro porque ele nunca foi um jogador confiável, nunca foi unânime no lateral do São Paulo, ele oscila bastante, tá? Um jogador que erra muito, né? Um jogador que erra bastante. O Cedric Soares, ao contrário, é um jogador que erra muito pouco, né? Pelo tanto de clube que ele jogou, experiência europeia e tudo mais. Então, são dois jogadores completamente ao contrário. Eu tenho dúvidas, tá? De alguns jogadores do São Paulo na grama sintética. Um deles é o Cedric Soares, que no último jogo contra o Palmeiras lá, quem jogou foi o Igor Vinícius, não comprometeu, e no finalzinho, bem no finalzinho do jogo, entrou o Cedric Soares. Não deu para avaliar muito bem ali. Então, o Cedric Soares, o próprio Oscar, né, são jogadores que eu tenho dúvida de como vão desempenhar, como vão se sair aí no gramado sintético. Porque o Oscar, por exemplo, eu já falei do Cedric Soares, o Oscar da entrevista da sexta-feira coletiva, que ele falou, né, que até voltar agora para o São Paulo, ele nunca na vida dele tinha jogado em sintético, né? Teve esse ano para ele um jogo no Pacaembu contra a Portuguesa que ele venceu, que eu acho que ele nem entrou no jogo, né, acho que ele nem jogou. E ele entrou contra o Palmeiras no primeiro turno, lá 0x0, ele jogou 17 minutos e nem na bola pegou. Então, basicamente, irmão, ele nunca jogou no gramado sintético, porque nem na bola ele pegou no último jogo lá. Então, a gente tem dúvidas de como vai sair o Oscar nessa grama sintética aí, e o Cedric Soares também, né? Tanto é que o Igor Vinícius tem grande chance de começar, como o André Plihal informou aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Segundo Alexander Vieira, o goleiro Leandro tem algumas sondagens para poder deixar o São Paulo. Existe por parte de pessoas que trabalham com atleta um incômodo pelo fato do São Paulo não ter feito nenhuma sinalização por uma renovação contratual. Esse ponto aqui, né, tem mais coisa, esse ponto que o Gabriel Sá tinha trago já, né, que os empresários, né, as pessoas que trabalham com ele, estavam incomodados aí porque ele não tem chance, né, ele tem 21 anos aí já, acaba o contrato dele no fim do ano, né, então dezembro, e até agora nada de renovação, não tem oportunidade, não tem nada. Então, isso incomoda aí, né, as pessoas que trabalham com ele, como ele tem contrato até o final do ano, a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, tá? Existe um entendimento de que o jogador não está nos planos do São Paulo.
ele recebeu sondagens de clubes de Portugal e de alguns clubes do futebol brasileiro. Não está descartado uma saída já na janela do meio do ano. Tem grande chance dele não terminar o ano como jogador do São Paulo, né? E cara, isso aqui vai ser o caminho natural, tá? Porque ele é quarto goleiro, nem joga, o São Paulo não procurou ele para renovar até agora. Os empresários estão insatisfeitos aí, né, cara, com a situação dele. E outro ponto muito importante que aconteceu agora há pouco, que foi aí o João Pedro, que foi campeão do time sub-20 de São Paulo na Copinha. O João Pedro, ele foi campeão pelo São Paulo na Copinha, sendo um dos destaques, e ele subiu pro time de cima do São Paulo, ele já estava treinando aí já algumas semanas no time principal do São Paulo, então é uma sinalização aí de que realmente o Leandro deve sair, né? Ele deve sair, aí ele tem estudado de Portugal, de alguns clubes de fora e também de alguns clubes aqui do futebol brasileiro. A partir do meio dele pode ser negócio, pode ser assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Agora saber se o São Paulo vai vender ele, né, vai emprestar ele, ou se o São Paulo vai fazer uma coisa que faz muitas e muitas vezes, né, que é liberar o jogador de graça e ficar com o percentual dele. Essa é a questão, né? Ele já tem 21 anos, nem tem idade mais para base, né? O São Paulo tem o Rafael, o Jandrei, Yang e depois é o Leandro, né? Os 4 que estão no profissional do São Paulo. Então, ele não vai ter chance, cara, assim, não vai ter chance, não tem renovação nenhuma de contrato até agora, nenhuma conversa. E o São Paulo já subiu um goleiro da base, cara, é certo a saída dele. Agora saber aí pra onde que ele vai e como vai ser os moldes do negócio, né? Questão de tempo aí pra ele sair e deixar o São Paulo, né? Enfim, vamos ver o que o São Paulo vai fazer. A gente comentou agora sobre a janela, ele tá inscrito no Paulistão, então ele pode ser negociado já agora, por exemplo, né? Enfim, vamos aguardar aí. Certo, meu parceiro? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.